Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Cálculo Numérico para Todos. E a gente vai falar nesse segundo vídeo, vai dar continuidade ao que a gente tinha falado no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, vai aparecer um card aqui em cima. Qual que é a ideia do vídeo anterior, pessoal? Era falar um pouquinho ali sobre os módulos que a gente tem no projeto, nesse projeto. A gente falou do módulo 1, módulo 2, módulo 3 e o módulo 4. E agora, nesse vídeo, a gente vai falar dos módulos 5 a 8, tá? Então, no módulo 5, o que que trata o módulo 5, pessoal? Trata do que a gente chama de interpolação polinomial. O que que é interpolação polinomial? Eu tenho um conjunto de pontos e, de um certo intervalo de valores, eu vou traçar para esses pontos que são dados uma curva. Eu vou tentar encontrar uma determinada curva. E, nesse caso, como o próprio nome do módulo já diz, essa curva vai ser um polinômio. Então, a gente vai estabelecer ali é, um polinômio. A gente estabelece normalmente um grau para esse polinômio. A gente fala de polinômio de grau 1, 2, 3, enfim. E aí fica a questão: qual é o grau do polinômio que a gente vai colocar para esse conjunto de pontos que é dado, tá? Então a gente vai ver uma série de métodos para encontrar. Por quê? Porque se você pegar e for resolver esse problema através da resolução de sistemas lineares, você vai cair numa matriz de Vandermonde, tá? Que é explicado aqui. Então, para cada aula a gente tem os slides e tem inclusive até a aula 4 a gente tenta resolver pelo Vandermonde. Só que esse sistema linear tem um problema. Ele é um problema chamado problema de mau condicionamento. O que é o problema de mau condicionamento? Você tem um número muito pequeno e um número muito grande. Quando você soma um número muito pequeno com um número muito grande, isso, o número pequeno some, ok? Vai sumir em relação ao número grande. Então, esse é um sistema mal condicionado. Resumindo muito, eliminando muita coisa aí do caminho, é esse o problema que surge. Então, a gente tem métodos alternativos, como o método de Lagrange, né? Forma de Newton, e a forma de Newton permite, inclusive, a gente estipular erros que a gente está cometendo quando a gente usa certos polinômios de certo grau, ajuda a gente a entender qual é o grau mais apropriado do polinômio que a gente deve utilizar para um certo conjunto de dados. Então, a gente tem, inclusive, aqui na aula 11, a escolha do grau do polinômio baseado nessa forma de Newton, e tem a forma de Lagrange também. E a gente tem uma outra coisa chamada fenômeno de Runge, pessoal. O fenômeno de Runge é tratado na aula 12. Inclusive, a aula 12 eu forneço um notebook em Python que faz gráfico, que mostra o fenômeno de Runge para uma certa função. Enfim, o que é o fenômeno de Runge? Eu vou aumentando o grau do polinômio, só que se eu fizer pontos igualmente espaçados, eu não necessariamente vou ter um polinômio que vai fazer um menor erro de interpolação. Então, para evitar isso, eu tenho que fazer um outro tipo de espaçamento, não pontos igualmente espaçados, e aí você vai ter que ver na aula 12 como é que a gente lida com isso. E a gente também tem a questão das splines, que a partir da aula 13 é mostrado como você pode utilizar em termos conceituais, e na aula 15 eu dou, e na aula 16 eu dou um notebook, eu faço em Python como é que você pode usar splines, tá? Isso tudo no módulo 5. Interpolação é uma coisa importante, tá, pessoal? Principalmente, por exemplo, quando a gente tem que estimar um valor, né? Por exemplo, o censo. O censo é a cada 10 anos. Agora, o que aconteceu nos anos intermediários? Eu faço uma estimativa através de interpolação. Pode ser interpolação polinomial, como está nesse módulo. No módulo 6, pessoal, também bastante importante é o método dos quadrados mínimos. Então, a motivação é dado na aula 1, né? E lembrando, só um parênteses, pessoal, que tudo que eu estou falando tem na descrição do vídeo. Tem na descrição do vídeo o PDF, tem aí o link para a página que a gente está mostrando aqui, link para a playlist. Então, tudo isso que a gente está falando tem na descrição do vídeo, além dos cards que estão aparecendo conforme eu vou falando, vai aparecendo cards para você ir para as playlists de cada módulo, tá? Se você tiver interesse, dá uma olhadinha, enfim. Então, aqui no módulo 6, pessoal, voltando aqui para o módulo 6, você tem ali no início o PDF, que você pode ler. Você pode, enquanto assistir o vídeo, ir ler o material ou escrever, que é uma coisa melhor para absorver. Você tem os códigos do Google Colab, né? Para algumas aulas eu uso código, então tem os códigos ali em Google Colab, em Python, prontos, feitos. Então, se você entendeu o conceito, entendeu legal, você vai usar bem esses códigos, tá? E aí o que acontece? Aqui o método dos quadrados mínimos, pessoal, essencialmente é o seguinte: eu te dou um conjunto de pontos
E eu falo assim, ó, isso aqui é um modelo que é uma reta. Ou isso aqui é um polinômio de grau 2, um polinômio de grau 3, certo? E aí você ajusta para esses pontos, acha a equação que dá o menor erro, né? Que é o erro? Como é que eu estimo o erro? Como é que eu minimizo o erro? Isso tudo é explicado nesse módulo, tá? Ah, mas e se eu tiver, por exemplo, um logaritmo, uma exponencial, enfim, aí tem os modelos, o caso não linear, que eu explico aqui também, nas aulas 7, 8 e 9. E eu passo o código de tudo, não é só teoria. Ah, ele explicou, agora para programar vai ser um sufoco. Não, eu programo também, eu ponho lado a lado, ó, isso aqui é o que está na teoria, como é que você põe em Python isso? Tá? Legal. E aí, aqui o módulo 7, pessoal, é integração numérica. Integração numérica também tem ali o PDF, tem o Colab, né? O Colab é o código em Python, num notebookzinho bonitinho, com todas as explicações, tudo passo a passo. Não é só o código jogado ali de qualquer jeito, entendam, não? Tá tudo bem explicadinho, tá? Então, o que é integração numérica, pessoal? Eu, por exemplo, tenho uma função e eu quero fazer a integral dessa função. Só que muitas vezes eu não tenho, por exemplo, eu não tenho como fazer a integral de forma analítica. Então, eu faço o cálculo numérico desta integral. Aham! Né? Inclusive, isso aqui, pessoal, tem conexão lá como é que você faz a integral de uma função de distribuição de probabilidade normal, que é o cálculo da probabilidade, né? De uma função de uma variável aleatória que segue uma função de distribuição normal. Como é que você calcula a probabilidade daquela variável estar dentro de uma certa faixa, dentro de um certo valor, né? Aí você tem que usar a integral. Só que a integral você não consegue resolver de forma analítica. Aí você resolve usando esses métodos numéricos que nós ensinamos aqui nesse módulo. Então, por exemplo, regra de Simpson, regra dos trapézios repetidos, regra de um terço de Simpson repetida. Tudo isso é explicado, é dado código, é falado, é comentado como é que calcula erro, enfim, tem tudo ali, pessoal. Tudo assim, digamos assim, acessível, né? De fácil entendimento, eu não diria, porque exige um certo esforço, tá? Finalmente, módulo 8, pessoal. Temos equações diferenciais ordinárias. Muito legal isso. Problema de presa-predador. Eu explico lá a motivação. E no final, lá no finalzinho, já estou dando spoiler do final, eu resolvo o problema do presa-predador. Inclusive, tem o código em Python. Se ficar interessado, tem lá. Enfim, eu explico aqui passo a passo antes de chegar nisso, né? Como é que você pode resolver de forma uma equação diferencial ordinária usando métodos numéricos aqui. Então a gente tem o método de Euler, aí depois você vai ver os métodos de Runge-Kutta, né? E vai fazendo as analogias. Olha, o método de Euler é um método de Runge-Kutta de ordem 1. Enfim, eu vou fazendo todos os paralelos até que a gente chega aqui no método de diferenças finitas, tá? E aí, com isso, a gente vai conseguir resolver algo um pouquinho mais, problemas de valor de contorno, né? Até chegar ali em sistemas de valor inicial, que é o problema ali do presa-predador. Eu mostro como é que você pode resolver do ponto de vista teórico e também do ponto de vista de computacional, usando código em Python, tá? Então, bem bacana também esse módulo 8, pessoal. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a ele. E espero vocês lá nas nossas aulas, pessoal. Aproveitem esses módulos, aproveitem esses conteúdos. É para ajudar, é para ser útil. Enfim, é para que vocês possam ter uma carreira brilhante usando esses conteúdos aí. Obrigado e vejo vocês lá então. Um abraço e até mais, pessoal. Tchau.